Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Dependência Química Sem Tabu. E o tema de hoje é quando a dependência vira violência e o impacto disso nas mulheres e famílias. Eu sou o Wellington Gomes. Ana Florentino. E nós estamos aqui hoje com a convidada super especial. Eu vou deixar que ela mesma se apresente. Por favor, tenha a honra. Primeiramente, agradeço o convite. É muito importante estar aqui. E a todos vocês. Espero que vocês possam pedir várias informações, contribuírem com o conhecimento de vocês, porque nós estamos aqui hoje para trocar realmente figurinhas e, principalmente, falar de políticas públicas, do que nós podemos aí avançar dentro da sociedade, em que possa ter uma união para que possamos combater a dependência química através de políticas públicas e que também, muitas das vezes, é uma raiz para a violência contra a mulher, a violência doméstica. E nesse episódio nós pensamos aqui, gente, desse lado oculto e invisível da dependência química, que apesar de todo mundo saber que acontece, das pessoas vivenciarem isso, que é a violência contra a mulher e o impacto na família. É muito interessante que geralmente o pessoal ou finge que nada está acontecendo ou parece que não tem violência. De duas uma, ou não estão falando sobre, ou esse assunto tá um tabu. Então nós vamos trabalhar aqui hoje esse tema para desmistificar tanto essas questões e para que as mulheres, as famílias e as pessoas elas tenham consciência, até para que isso não se torne normal. Talvez você em casa está passando por um processo de violência e acha que isso é normal. Então nós vamos trabalhar isso e lembrando que nada de peso e nada de acusação. Nós estamos aqui para trabalhar e lembrando que todos estão no processo de adoecimento. Tanto a pessoa que está em dependência, quanto a família, quanto os familiares, todas as pessoas envolvidas. Então nós vamos entrar aqui nesse tema de hoje, mega extremamente profundo. E uma das coisas que eu quero saber aqui da Laine é o que motivou, Laine, você entrar para essa área? Então, na verdade, né, tudo começou... eu até brinco com as pessoas, começando com os mortos. Mas como assim? Nos meus 7 aos 15 anos, eu mais meus 6 irmãos, nós trabalhávamos num cemitério de perus. Nós arrumávamos cova, vendia vela, vendia água, que era realmente para ter um objetivo, que era sair de morar no barraco e morar numa casa de tijolo de bloco. Então, meu pai falou assim, então todo mundo tem que trabalhar. Então, há uma menina de 7 anos, sim, uma menina de 7 anos, com seus irmãos, trabalhando no cemitério de perus, arrumando cova. Mas foi lá, inclusive, em que uma pessoa me identificou o meu potencial, já tinha 14 anos, né? Identificou um potencial de falar muito, vamos dizer. E me convidou, deu um cartão para minha mãe me levar num lugar. Minha mãe me levou, lógico, o caminho inteiro falando que eu ia apanhar. O que você fez? Eu, nada, mãe. Você pegou alguma coisa dele? Nada. Você falou palavrão? Não, mas você vai apanhar. E eu falei, vou apanhar de qualquer maneira, né? Mas ela me levou até esse local. Esse local, chegando lá, era a LBV, a Legião da Boa Vontade. E a LBV, lá o RH me deu minha primeira oportunidade, que foi trabalhar com telemarketing, de pedir donativos. Por que eu conto essa história? Porque foi lá onde eu tive os primeiros contatos com essa área de educação, de creche, de recreação. Então, aquilo que eu vi acontecendo lá dentro me chamou muita atenção. Tanto é que depois eu entrei na faculdade para fazer estudos sociais e aos 18 anos eu já era professora. E quando você é professor, você não se envolve somente... Eu vejo hoje, que eu dou aula numa universidade, que eu vejo as professoras falando assim, eu só ensino, eu não educo. Não tem como. Não tem como. Esse é o melhor dos mundos que nós poderíamos ter. Mas na sociedade que nós temos hoje, nas comunidades, isso não funciona mais. E eu acho que quem tem essa frieza de chegar dentro de uma sala de aula, de dar seu conteúdo e ir embora... sem se preocupar por que aquele menino está de cabeça baixa, por que aquele menino não dormiu a noite inteira, por que aquele menino apareceu com um roxo, não serve nem para ser um professor. Não serve. Então, assim, eu comecei a me envolver muito com os alunos, com a vida dos alunos. E por morar numa comunidade também, ali entre Vila Rosina, Caieiras e Perus, toda essa temática ela é bem próxima. Foi ontem, é hoje, e se não cuidarmos, vai ser amanhã. Continuará sendo. Então, os relatos que meus alunos traziam dessa questão de violência dentro de casa, dessa questão de realmente não ter uma estrutura familiar, sempre teve uma raiz. E essa raiz se chamava álcool e drogas. E era uma realidade que eu tinha dentro da minha casa, da minha família, tudo. Então, ao mesmo tempo que eu lidava com isso lá fora, na escola, eu lidava com isso também dentro da minha casa, da minha família. Então, tudo isso começou a me chamar muita atenção de me inteirar mais sobre o que é a dependência química.
do que ela causa dentro de uma família. Tudo isso 18 anos. 18 anos, 18, 19, 20, 21. Lene, mas começou muito cedo o seu interesse, né? Começou muito cedo a sua sensibilidade, uma sensibilidade incrível no sentido dessa empatia com a dor. Muito. Né? E é aquilo que eu falo, às vezes você não vai se inteirar sobre um assunto pelo amor, você vai pela dor. Então, o meu foi pela dor. Né? Mas você teve a sensibilidade de ter a empatia com outras pessoas sentindo a mesma dor. E você usou isso da melhor forma, porque a maioria das pessoas acabam não tendo essa força de ego, esse equilíbrio de usar a sua dor para... E até para você compreender. Então, quando eu chegava numa sala de aula, novinha, 18, 19 anos, que eu via os meus alunos ali passando pela mesma situação que eu passei, eu tinha que ter esse entendimento, esse acolhimento maior. Eu não podia sair da aula sem falar para ele, a gente pode ajudar, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Isso é lindo. Então, eu tive que me inteirar sobre todo esse contexto. E eu acho que, assim, de repente, Deus vai preparando alguns locais para você estar presente, que é onde precisam de você. E aos 21 anos, eu assumi como diretora da antiga FEBEM. Fui ser diretora da antiga FEBEM. E lá dentro, isso foi mais gritante. Porque lá, realmente, você não tinha somente os jovens, usuários, tudo. Você via uma família, às vezes, desestruturada, então já havia algo familiar, de um contexto, de um círculo de vulnerabilidade, em que você se deparava em quê? Eu vou ressocializar esse menino, eu vou liberar esse menino, ele vai voltar para aquela família desestruturada, ele vai voltar para o mundo do crime, porque é o que eu costumo falar, uma criança não nasce com uma arma na mão. Não nasce xingando, não nasce falando palavrão. É o ambiente onde ela está, aquilo tudo proporciona. Ah, mas eu nunca me envolvi com o crime, Gente, existe famílias. Uhum. Nós somos em 7. Lá na minha casa também, nós não nos envolvemos no crime, mas nós tínhamos uma mãe ali, um pai, que por mais que éramos, vamos dizer, pobres, classe bem baixa, tudo, mas a minha mãe ia na escola, nas reuniões de pais. Meu pai, se eu chegasse muito tarde da noite, ele estava ali, pai presente, bravo, né? Só que você não encontra isso em todas as famílias, né? Chega uma hora que você percebe que as famílias não têm mais domínio dos jovens. E a criança, ela não sai de casa porque ela não tem comida. Ela sai de casa porque não tem amor, não tem essa presença. Isso, é isso mesmo, sabe? As pessoas falam assim, mas como assim você está fumando? Aqui em casa ninguém ensinou a fumar. Mas é uma cultura secundária. Você trabalhou uma cultura primária, mas quando vai para fora, começa a ter contato com outras pessoas, outras instituições, que ali vai estar trazendo algumas informações, conhecimentos, que realmente o pai e a mãe nunca trabalhou aquilo. Mas se você, pelo menos, não perceber isso dentro de casa, quando você perceber, é tarde demais. É tarde demais. Então, lá dentro da FEBEM, agora a Fundação Casa, né, eu tive que lidar com diversos tipos de culturas, educação. Inclusive a instituição, imagino. Muito, muito. E também uma questão assim de que não adianta fazer nada por eles, não vai dar certo. Sabe, aquela fala de que, não, já passou. Vindo às vezes deles mesmo. Senhora, eu já estou no crime, eu já tenho padrinho. E aí, e é novo, né? Não tá falando de pessoa... Não, tô falando de 16, 15, 17 anos. Né? Tínhamos alguns casos de 20, 21. Por quê? Porque ele foi ali... Né, teve a internação dele aos 17 anos, faltando 1 minuto para os 18 anos. Então, ele pode ficar até 3 anos. Então, terminava com 20, 21. Tá. E eu lidava com residentes graves, né? Então, assim, era todo um trabalho que precisava ser feito, não só com o jovem lá dentro, mas com a família. E mas com os funcionários também. Vixe, Maria! Bota trabalho nisso com os funcionários. Porque eu sou da época quando surgiu o ECA. Então, não estava todo mundo familiarizado com os direitos, né, que deveriam ter. Não tinha. Você podia matar seu filho, se fosse seu filho. Não tinha, né? Então, você tinha jovens ali que cometeu um furto, que estava junto com o outro, uma coisa mais grave. Então, até conseguirem atingir o que hoje tem, graças a Deus, que é divisão, casas menores, separados, né? Foi assim, árduo. Foi árduo. E até a equipe inteira entender que tínhamos um papel que estávamos fazendo ali, que era de ressocializar,
de fazer um trabalho. Não vou falar para você assim, de 300 da unidade, que eu era de uma unidade bem grande mesmo, né? Que é chamada UI30, UI31. A todos os 300 se recuperaram. Não. Infelizmente, é como eu falei, tinha jovens que falavam, eu já tenho padrinho no mundo do crime. E quando chega com essa... Já foi para delinquente. Já foi. Você não tem muito o que fazer, né? Dali eu saio para ser diretora de escola, encontro também um outro cenário também, que você tem que lidar, que é realmente tirar os jovens da droga, do álcool. E depois fui trabalhar em outro departamento, outra secretaria, onde começo a desenvolver vários projetos, mas esse tema sempre presente, né? Sempre presente. Ficou desempregado? Entrou no álcool e nas drogas. Se separou da esposa? Entrou no álcool e nas drogas. Está com problemas financeiros? Entrou no álcool e nas drogas. Então, eles procuram isso como um refúgio, como esse acolhimento ruim, negativo, onde, naquele primeiro momento, ele vai esquecer de todos os problemas. Mas depois volta, e volta pior. E nessa jornada? Porque temos profissionais e profissionais. O que você identificou ser o interno que foi um diferencial para dar conta desse cenário todo? Porque pela questão profissional não é só isso. Você tinha algum outro recurso. O que você viu internamente seu que foi o combustível? Então, além de eu ter tido essas situações dentro do meu âmbito familiar, né, de ter esses problemas, meu pai faleceu, meu pai bebeu muito tempo. Quando ele parou de beber, que fazia muitos anos já que ele tinha parado de beber, mesmo assim, o médico falou para mim, eu falei, doutor, mas ele parou de beber faz 20 anos. Ele falou, não adiantou. Isso aqui continua no organismo. Então, você que parei de beber, parei de usar, mas que está sedentário, não vai ao médico, não procura ajuda, não procura uma atividade física, procure. Porque o médico foi bem categórico comigo. Ele falou que se seu pai estivesse caminhando, fazendo alguma coisa, uma academia, indo, ele falou assim, ele não teria falecido. Qual foi o período? Ele parou, ficou 20 anos? 20 anos. E ainda teve o impacto tudo no organismo dele. Do uso. Com quantos anos? Meu pai faleceu com 79. O médico deixou bem claro, ele falou, Laine, já estava no organismo dele. Então, conforme foi vindo a idade, né, todos os problemas foram aparecendo. No fígado, em tudo quanto é lugar. O prejuízo estava ali. Ele parece que um líquido que o fígado começou a disponibilizar foi para o sangue, que aí foi para o cérebro. E ele achando que era labirintite, depois é Parkinson, não é, e foi descartando isso, foi descartando. Então, era uma toxina que o fígado liberou da mistura da questão do álcool de 20 anos atrás, que quando o fígado, devido à idade, liberou, foi para o sangue dele. E é importante, pessoal de casa, não é só a questão da substância, é o que tem de desdobramento depois da substância, né? Isso. Parou, tem a questão do corpo, não vai passar batido, né? Não vai. Infelizmente, depois perdi um irmão também, né? Esse meu irmão, ele sofreu um acidente muito grave de carro e ele passou a fazer uso de medicação, que ele teve traumatismo craniano, e o médico falou, não pode beber, não pode fumar, não pode usar... Não pode... Parece que tudo que foi para ele não pode, ele fez. A última vez que eu busquei meu irmão no médico, o médico falou para ele que ele teve uma convulsão, falou assim, se seu irmão não parar de beber, não parar de... Ele não dou 3 meses para ele. Em 2 meses, meu irmão faleceu. Jovem, 38 anos, jovem. Então, assim, hoje, quando as famílias me procuram, pedem ajuda, eu tento fazer o máximo possível para que aquela família ela seja atendida. Eu não posso, por exemplo, atender uma mãe, uma avó e falar assim, olha, eu vou atender só vocês, mas não vou atender o dependente, porque eu não tenho nem para onde... Não posso fazer isso. Não é justo fazer isso. E como que é sua mente? Porque uma coisa é a pessoa atuar nessa área. Agora você está atuando diretamente com a sua história diariamente. Como que é para você isso? Diariamente. Você sabe que, assim, ao mesmo tempo que é rever toda a dor, porque você revê, porque cada história que cada família traz, você se vê naquela história. Então, é uma dor, é uma ferida que não cicatriza. E não cicatriza por quê? Primeiro, foi uma escolha minha trabalhar com esse público, né, de poder fazer por outros o que não puderam fazer por mim, pela minha família, mas que eu preciso lidar com aquilo. Só que eu já percebi que eu não posso lidar sozinha. Então, eu preciso muito buscar sempre a rede de proteção, a rede de apoio das comunidades, que é muito importante. Principalmente uma rede que muitas das vezes precisa de investimento para que as coisas aconteçam.
Porque, por mais que tenhamos as leis, né, de prevenção, políticas, né, contra drogas, então você tem o CONAD, o CISNAD, o SENAD, tudo que está ali desde 2006, 2019, mas você ainda precisa de coisas práticas, efetivas, assertivas, né? Então, você hoje tem um fundo que você pode trabalhar com esse fundo de políticas e tal, mas você vê que as pessoas não buscam tanto essa dinâmica desse trabalho para buscar esse fundo, esse investimento, para trazer para as comunidades onde mais precisa. Então, assim, eu preciso ter uma união com a rede de apoio mesmo, para que possamos ajudar um número maior de pessoas, porque quando os pais nos procuram, é porque já esgotou, já procuraram em todos os lugares. Já foram no CRAS, no CRES, no CAPES, no SIC, no PPCAM, no CRAVE, no Provita, todas essas... São quantos anos nessa jornada já? 32. Nossa, é muito tempo. É uma 32. vida nessa jornada. É uma vida. E hoje a sua atuação no SIC, como é que ela funciona? Então, eu trabalho muito voltado para a questão do direito da família, em que as pessoas possam ter acesso às políticas públicas existentes, porque o que eu notei nas comunidades onde eu vou fazer bate-papo, palestra, que eu chamo até de rolê da cidadania, né, rolê na quebrada, é a falta de conhecimento. Então, assim, você hoje não precisa inventar muitas políticas públicas, você precisa fazer que as políticas públicas cheguem nas comunidades. Nossa, é isso. Não adianta as pessoas fazerem 500 mil... É muita lei. É muita lei estadual, federal, municipal. E são leis que você vê que, na prática, não executam e você não vê uma fiscalização para acionar o judiciário porque que aquilo não está acontecendo. Então, fazem por fazer. Então, são muitas leis sem a execução realmente para que aquela pessoa ela possa ser atendida. Então, hoje, entrar dentro das comunidades, levar orientação, informação, conscientização, conhecimento, faz parte do rol das minhas atividades. Porque as pessoas falam assim, mas vai lá fazer um bate-papo, uma conversa? Não, eu estou levando os direitos dessa pessoa. Essas pessoas precisam saber que se falta um remédio de alto custo, onde ela procura? Que se ela precisa buscar uma ajuda para um ente querido na questão da dependência química, onde ela procura? Se ela precisa combater a violência doméstica, onde ela procura? Porque as pessoas se sentem sozinhas e perdidas. E aí chega uma hora que a pessoa também cansa de ser encaminhada de equipamento para equipamento. Um dá um papel, vai naquele local, o outro dá outro papel, vai naquele local, o outro dá outro papel, vai naquele local. Chega uma hora que a pessoa cansa, a pessoa não quer mais ficar zanzando. Ela não né? acredita mais. Não, ela não acredita. Então, às vezes, quando me procura, a pessoa já vem machucada. Ela já me procura com 10 pedras, sabe? Vocês não vão fazer nada? Calma, respira. Vamos ver o que a gente pode fazer. E, às vezes, uma ligação. Você pegar o telefone e ligar para alguém, olha, eu estou com esse caso, tal. Não, olha, pode deixar, nós vamos resolver isso. A Laine, ela virou o Google das políticas. Sim. Tá com dúvida, procura é o Google. É mais ou menos você viu isso. a engrenagem entre a lei e a população, você virou a intermediária. É isso mesmo, porque assim, se criar uma lei, ela tem que ser executada. As pessoas têm que procurar aquela lei, as pessoas têm que fazer jus ao seu direito. Porque se ela fez uma lei, foi através de um vereador, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador. E quem paga essas pessoas? É o povo. E sem informação, a lei fica esquecida. Não, fica esquecida. E nós precisamos fazer com que essas pessoas trabalhem. Não é só fazer uma lei, um papel e engavetar e a pessoa só conhecer se ela for ali ter conhecimento. Sim. Então, muito mais do que fazer uma lei, é você fazer com que as pessoas conheçam essa lei para que ela possa fazer jus e usufruir ali das políticas públicas que foram escritas de acordo com uma deficiência, uma necessidade da comunidade. E isso falta muito hoje. E é interessante você falando, eu nunca tinha pensado nisso também, porque a gente está sempre falando, tem que ter mais políticas públicas, mas tem. Tem, só que falta informação. Tem. O acesso ao investimento, né, em orçamento de políticas públicas, existem. Uhum. E as pessoas falam assim, mas como eu tenho acesso... Deixa eu só cortar aqui rapidinho, para você em casa, Laine. Explica, pode ser que as pessoas entendam. O que é política pública? Às vezes tem que explicar o básico. Sim, é isso mesmo. As políticas públicas são todos os seus direitos. As pessoas costumam falar educação gratuita, saúde gratuita, não é gratuita, você paga. E você paga os seus impostos que precisam se reverter em políticas públicas de educação, saúde, segurança, urbanização e assim por diante. Quando você é impedido de ter acesso a algo que você precisa e que você paga, nós estamos falando que você está sem acesso às políticas públicas. E o nosso dever, a partir do momento que temos uma política pública, vamos dar o exemplo da questão do combate às drogas. Você tem um orçamento, você sabe que aquilo é um equipamento, você precisa procurar.
você precisa compartilhar, você precisa informar. E, se for necessário, você precisa brigar. Então, brigue por políticas públicas na sua comunidade, porque elas existem. Só que, infelizmente, não é todo mundo que pega a pastinha embaixo do braço e vai levar até você. Dever chega. Chega até por telefone. Tem alguém aí? Tem alguém? Direito não. Direito ninguém quer trazer. Mas vamos nos unir e buscar esses direitos também. Então, quer dizer, Elaine, que quando existem as ações de políticas públicas, não é uma bondade do Estado, da Prefeitura para a pessoa, porque às vezes os beneficiários eles acham isso. Acham. Eles estão me dando, não é doação? O nome, né? Gratuito. Não é uma doação. Você paga e paga caro, hein? Paga e paga caro. Os seus impostos são para pagar todos os equipamentos, todos os profissionais que atuam. Você, na verdade, é o patrão dessas pessoas. E é isso. E nós precisamos ter consciência que, assim, é agir como uma empresa, desculpa falar. Mas se não está dando certo, demite. Né? Demite. Tira, né? Tira. Né? Mas, por muito tempo, fazem ao contrário. Né? As pessoas que estão lá, que deveriam nos servir, né? Elas acham que a comunidade é que tem que servi-la. Então, troca os papéis e aí as pessoas terminam não exigindo. E até a opressão que vira, né? Porque quando a pessoa vai acessar um desses serviços, ela já vai com a mentalidade que está sendo uma bondade. Vou colocar um filho numa creche. Nossa, a prefeitura me deu um acesso a uma... Então, o que eu vou dizer? Porque eles estão fazendo tanto por mim, né? E é isso mesmo. E é justamente aí que eu entro. Eu preciso fazer com que as pessoas conheçam as leis, né, de proteção, as leis que ali realmente precisa se ter de acesso às políticas públicas, porque se ela não conhecer, ela não vai sentir falta. E ela também não vai exigir, se ela não conhece. Como é que ela vai falar assim? Né? Teve um tempo atrás que eu peguei uma receita de uma senhora que ela estava sem acesso a uma medicação de alto custo. E aí eu falei, você já acionou o Sejusc Saúde? Nem sabia o que era. Ninguém sabe o que é. Olha, vamos lá, vamos entrar no site, vamos subir a sua receita. Passou 48 horas, ligaram para ela, olha, pode buscar lá na Zona Leste, mas tudo bem, acharam. Mas as pessoas não sabem disso. Mas é algo que não é por acaso, que ninguém sabe, né? Existe também um movimento tendencioso, né? Com certeza absoluta. Até porque você raramente vai encontrar pessoas, como eu falei, com a pasta embaixo do braço, que vai numa comunidade e fala, gente, vamos falar sobre educação, sobre segurança, sobre urbanização, sobre saúde, como que acessa, como que você vai fazer. Você vai estar dando autonomia para as pessoas. E a autoridade, normalmente as autoridades ficam irritadas quando a gente ouve frases como agora que as pessoas sabem dos direitos, né, estão indo atrás, uma coisa meio irritada. Incomoda, né? E é isso mesmo. E é o que eu costumo falar quando eu vou numa comunidade, que eu levo políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da pessoa. Então, às vezes eu vou numa comunidade e a pessoa fala assim, você tem cesta básica? Eu falei, não, eu não tenho cesta básica, eu não tenho peixe, eu não tenho verdura, eu não tenho legumes, eu não tenho nada disso. Até porque se eu tiver, eu dou hoje, mas o mês que vem eu não tenho. E aí? Como que fica? Então, tudo que eu levo é com o objetivo que aquela pessoa ela possa evoluir, desenvolver. Falando nisso, eu vi um post seu com o jornal amarelinho dando aula para as pessoas procurarem vaga de emprego. É isso mesmo. Quando eu fui diretora de escola, eu tinha um índice de evasão absurdo. Absurdo. Minha sala começava com 40 alunos, terminava com 10, 12. E aí, quando eu assumi como diretora, eu falei, gente, não é possível, isso não é normal. Né? Como assim? Tá todo mundo parando de estudar? E aí, eu falei, vamos acionar o Conselho Tutelar. Não deu certo. Foram atrás. Vou mandar telegrama. Aí peguei aquele, era 135, né? Peguei o telefone, vi lá uma lista, mais de 200. E ainda me dei mal, porque depois eu tive que pagar todos esses telegramas. Porque veio tudo para me pagar, que eu não podia ter feito aquilo. E esse é outro mundo também, né? De muita gente que está assistindo. Telegrama, lista. Ixi, acho que estão o jovem telegrama. Que é isso? Eu trabalhei em Telex. Fizemos aula de datilografia. Fizemos. Então, assim, aí veio tudo para me pagar. Resumindo, chegou uma hora que eu tive que pegar a pasta e ir na casa de cada um. E além de ir na casa de cada um, eu mandei cortar o Bolsa Família de todo mundo. E todo mundo falou, você é louca! Mas se eu não fizesse isso, a família não ia lá. Então eu falei, corta. Regras. Oxe, regras são regras, tá escrito. Oxe, não deu um mês, apareceu todo mundo lá. Ótimo. Aí, lembro que a secretária me ligou e ela falou assim, Edilene, eu estava na diretoria de ensino. Você vai vir para a escola hoje? Falei, vou. Ela falou, melhor não. Falei, por quê? Ela falou, você vai apanhar. Eu falei, é mesmo? Agora os pais estão aí? Agora que eu vou. Terminei a reunião da diretoria, fui para lá. A ideia era essa.
quer dizer, tipo assim, né? A mãe da Jéssica, quanto tempo? Por onde você andou que sua filha faz meses que não aparece aqui? Não, que não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, eu falei, ó, tem que voltar. A lei corta para termos dentro da escola. Para termos dentro da escola. E voltaram. Só que aí também eu não posso agir de uma forma só punitiva. Se eu detectei uma situação, um problema, eu tenho que atuar também para que aquilo não aconteça. Até porque eu me vi. Eu era do trabalho infantil. Então, assim, só que minha mãe ficava no pé, tudo. Então, a gente nunca abandonou a escola, né? Mas talvez se minha mãe tivesse largado, a gente também teria abandonado, né? Então, eu falei, não, precisa ser feito alguma coisa. E aí, eu fiz uma pesquisa, o porquê, tal. Porque tem que trabalhar com o pai. Tem que trabalhar, trabalhava no CEAGES, na 25 de março, que não sei o quê, tudo trabalho informal. E eu fui me inteirar sobre a lei do aprendiz, que era nova, também não era tão antiga. Falei, opa, peraí, as empresas precisam ter jovens aprendizes. E comecei a ir em parada de taipas, empresa em empresa, perguntando se precisava ter jovem aprendiz. A gente tem, mas a gente contrata da Zona Sul, da Zona... Eu falei, mas por que não da comunidade? Porque aqui eles nem olham jornal. Eu falei, então, vamos olhar por eles. E aí, nessa situação, eu consegui empregar mais de 230 alunos. A escola que eu era diretora ficou conhecida como uma escola que arrumava emprego. Lotou de aluno. Era aluno que ia sair da sua escola, indo para a escola. Chegou uma hora que eu estava arrumando emprego para o filho, para o pai. Maravilha. Para todo mundo. Então, assim, foi uma questão, vamos lá, punitiva, porque aqui que está escrito tem que ser seguir. Senão vai cortar o Bolsa Família, se tá lá uma regra, é regra. Cumprir as normas. Isso. Mas que também eu busquei uma alternativa ali de ajudar. Olha, então para ser jovem aprendiz tem que estar estudando. E aí o Estadão ficou sabendo, fez uma matéria comigo, a Record ficou sabendo, fez uma matéria comigo. Aquilo começou a crescer, que aí já não tinha mais vaga na escola. E é uma época que a escola não era a escola da família, abria final de semana, né? Nem vou falar a minha idade, mas era um pouquinho antigo. Então foi assim um divisor de mares que eu vi que deu certo. E que, inclusive, hoje tem muitas escolas que me chamam para dar uma palestra, para falar, para pegar vaga de emprego, porque eu acho que a escola pode fazer mais. Né? Não briguem comigo, professores, né? Senão eles falam, ele está mandando fazer mais. Mas eu digo fazer mais no sentido de implantar outras políticas públicas junto atrelado. Também, né? Coordenação, direção. Isso. O professor já está ali. Não, o professor, coitado, ele se envolve muito. Eu acho que não é nem o diretor, o coordenador, mas o próprio poder público criar outras alternativas dentro da escola para que aquele trabalho que seja feito do ensino-aprendizagem, mas que também tenha um fim, um encaminhamento. Né? Eu falo isso por quê? Porque hoje eu tenho projetos voltados para qualificar jovens e, faltando uma semana para terminar o curso de qualificação, vêm as empresas para fazer entrevista. Então, não ficaria só nisso. Porque o jovem hoje, quando ele sai do ensino médio, ele sai perdido. Ele sai totalmente perdido. Quem sou, para onde eu vou, o que eu faço. Então, se de repente começa um trabalho, né, já dentro da escola, em que vai se falar sobre qualificar, sobre profissionalizar. Eu sei que o governo do estado está fazendo um trabalho agora voltado para isso, superação, algumas coisas, mas nós ainda precisamos trabalhar com pessoas. Eu falo que instituição, às vezes, não é a questão da instituição em si, são pessoas. Então, você pode ter a melhor delegacia, Florida, toda a cor-de-rosa, delegacia da mulher. Se você não tiver a melhor delegado, não adianta. Você pode ter a melhor escola, maravilhosa, o muro não está pichado, está tudo lindo, mas você precisa ter os melhores gestores, professores. Então, nós precisamos muito ainda investir em pessoas. Eu não perdi a fé em pessoas, eu acredito em pessoas ainda. Acredito muito. Inclusive, quando eu vou apresentar um projeto para uma empresa para buscar investimento social privado, a empresa fala, você acredita ainda nisso? Eu falei, acredito. Acredito muito. Eu criei, alguns anos atrás, o projeto Vida que Segue, que é para adictos que saem de comunidades e clínicas e egressos do sistema prisional que precisam de uma oportunidade de emprego. E é um projeto que existe há mais de 4 anos, existe até hoje. Por quê? Porque eu acredito nas pessoas. E todo mundo quer, no fundo, todo mundo quer o melhor, né? Ninguém quer o que não é legal. E você tocou num ponto muito interessante, que é o jovem ter que decidir o que ele vai fazer com a idade que tem quando sai do ensino médio. É muito pesado, muito pesado, porque você tem que decidir uma profissão para a sua vida sem vivência nenhuma. Tanto é que hoje as minhas alunas da faculdade não têm mais 18, 19 anos. Meus alunos da faculdade hoje têm 25, 30, 35, 40, 45. Não é? Que já teve um momento ali, uma fase que depois vem mais maduro, mais tudo, para dar encaminhamento. Porque a sociedade muda, né, gente? Sim. A sociedade está evoluindo, graças a Deus, mas os problemas sociais também. Sim. E nesses problemas sociais, você observou
Existe uma relação entre dependência química e violência doméstica? Sim, muito. Não vou falar que isso daí que a pessoa use depois isso na justiça para falar, eu estava, né? Eu estava nas drogas, eu estava no a pena álcool. aumenta. Isso, é isso mesmo. É o contrário. Mas assim, eu já peguei muitos casos, né, no centro de atendimento à mulher que eu faço, nesse sentido. Mas vocês não vão nem acreditar. É a própria mulher me procurando e falando assim, ó, ele não é assim. É porque ele bebeu. A própria esposa. Nossa. Ô, Laine, dá para me ajudar? Mas ele não é assim, tá, Laine? Ele nunca foi assim. É porque ele usou droga. E tá, e por que ele usou? Por que ele bebeu? Já faz alguns meses que ele está desempregado. Então, assim, você vê que é cada questão até chegar ali. Então, você precisa ter, como eu falei, levar informação, conhecimento, conscientização nas comunidades, nos bairros, em todos os lugares que abrirem as portas, porque, de repente, ali um trabalho que você vai fazer de uma pessoa, de ter um acolhimento por ela estar no álcool, nas drogas, você vai evitar uma violência doméstica, uma violência familiar. Você me fez lembrar de um caso familiar que a família, o casal foi fazer a terapia de casal, depois os filhos vieram também. E ele, que bebia e que era agressivo, ele mudou. Ele foi tomando consciência, não são todos os casos, obviamente que não, mas nesse caso ele foi tomando consciência do que ele estava fazendo. Isso. Com os afetos dele, porque são afetos. Mas ele não se dá conta. Né? Ele faz exatamente porque são afetos. E até o risco, né? A pessoa no uso, ela perde o repertório, como nós já falamos aqui. Exatamente. Perdendo o repertório, uma das linguagens vai ser a agressividade. E é legal tocar nesse assunto sobre as mulheres, né? Elas já estão fragilizadas. Busca auxílio, mas vai tentar compensar, falar, mas ele não é assim. Ele não é assim. Mas eu aceito. A mulher, ela tenta de tudo para manter a família, salvar a família. E salvar o dependente. E salvar o dependente. Olha, vamos colocar, 99% de mulheres que entram na minha sala, raramente elas estão pedindo alguma coisa para elas. Nossa. Ela pede pro pai, pro filho, pro marido, pro vizinho, pro cunhado, pra uma amiga. Eu falei, quem cuida de você? Quem cuida de você? Aí ela leva um susto. Leva um susto. Tipo assim, não, mas eu preciso dessa ajuda. Eu falo, mas precisamos cuidar de você. Porque se você não estiver bem, você não vai ter cabeça para cuidar das pessoas. E é aí que você começa a perceber o quanto de responsabilidade você tem quando você vai conversar com uma pessoa que está com a saúde mental abalada, por uma questão de um dependente ente, que aí a pessoa é uma codependente, e que ela termina ali realmente entrando num ciclo de dependência sem ela estar usando. Só que aquilo vai fazendo com que ela vai ter uma fragilidade tão grande que chega ao ponto dela ela acabar com a sua própria vida. E na verdade, acabar com a sua dor, né? Para o pessoal em casa que tem uma noção, tá? Laine, dessa sua jornada, quantos homens você recebeu na sua sala pedir para querer ajudar a esposa e falar que está sofrendo? Nunca. Nunca. Dessa estatística que a gente está falando. Nunca. Há 30 anos, nunca. E a mulher que usa também aí, pegando o gancho, a mulher também se esconde muito. Que usa. E, inclusive, além de se esconder, por ela usar, ela é a advogada do agressor. Ela vai querer justificar a agressão dele. Ela justifica, fala, não, nós dois estávamos bem loucos no dia, e assim por diante. E aí aquela criança, que são os filhos testemunhas oculares, que de repente o menino se torna um futuro agressor ou a menina uma futura vítima, é um trabalho ali árduo que você precisa fazer, porque aí não é só a questão dela entender que ela está numa violência, né, doméstica, mas que também ela é uma dependente que ela precisa de ajuda. E que o marido precisa de ajuda. Todos ali precisam. Só que muitas das vezes ela não quer buscar ajuda porque ela não quer que ele receba a punição. Então, uma dependência emocional atrelada a uma dependência química, atrelada a uma violência, que você, para poder combater aquilo e conscientizar a pessoa para tirá-la desse círculo de violência, vai ser uma conversação, né, um acolhimento, que não é de uma noite para o dia. Que não é uma semana, que não é uma coisa assim que você vai ter que fazer um trabalho. E o nível de resistência que você tem observado das mulheres? Porque assim, elas geralmente vão buscar ajuda para outra pessoa. Isso. Quando você traz para ela se olhar, qual que é as resistências que mais se escuta? É muito grande.
Até porque ela quer uma coisa para resolver o problema dela na hora, que não é o dela. Ela quer resolver o outro. Resolver o outro. Então, enquanto eu não resolver o problema do outro, eu não vou conseguir tratá-la. Não resolve a dela, não vai tocar a vida dela. Não. Nossa. É a mesma coisa de uma mulher numa violência doméstica, em que ela acabou de sofrer a violência, acabou de se separar, tal. E aí ela vai passar com um psicólogo. Ela está ali conversando com o psicólogo, ela está pensando em tudo, menos o que o psicólogo está falando. Ela está pensando onde eu vou morar, quem vai pagar meu aluguel, quem vai cuidar dos meus filhos. Eu quero chegar em casa, eu quero tomar um remédio, ou beber e deitar e dormir para o resto da minha vida. É isso. Ela não sabe que ela tem o direito de se tratar, que é dela o direito de se tratar. Então, ela precisa cuidar, realmente. E é justamente isso. Então, assim, eu fico muito triste quando, por exemplo, eu tento ter uma conversa dessa com uma mulher e ela não volta mais. Porque eu falo, meu Deus, errei. Eu não posso assustá-la de falar, vamos cuidar de você primeiro. Então, eu preciso hoje falar que ela precisa se tratar, mas eu preciso resolver o problema dela. Entrar junto na dinâmica de falar, vou salvar também a pessoa, tô junto com você, mas para trazer a pessoa para perto, né? Porque por mais que a pessoa fale assim, se você resolver esse problema, eu vou ficar bem. Não vai ficar bem. Ela precisa de um acolhimento. Ela precisa de um tratamento. Ela precisa ser cuidada. Ela está doente. Você sabe que eu levei, um tempo atrás, um programa lá para o Jaraguá, que é o HELP. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. O HELP, o Instituto HELP, ele é um instituto que eles têm ali como missão levar uma palavra para as pessoas que estão num momento bem de abalo de saúde mental, seja por uma dependência, seja uma questão ali mental. E aí eles têm um cantinho do desabafo. Eles não vão fazer um tratamento, uma terapia. Então, eles montam uma tenda lá fora, naquele espaço que tem lá onde eu trabalho, ou num local onde eu indico. Eles montam um cantinho, e tem uma equipe grande, e principalmente mais de jovens, que eles vão no ponto de ônibus e tal. Senta aqui, conversa comigo. Nossa. Naquele momento, cantinho do desabafo. Né? Que é não te julgo, te ajudo. Teve na Cracolândia? Não teve, é isso mesmo. Na rua, né? O consultório na rua. É mais ou menos isso. E por que eu procurei por eles? Na verdade, eu procurei uma concessionária da rodovia devido àquela ponte ali da Chica Luísa terem muitos suicídios. E aí não tinha grade, não tinha nada, então eu fui atrás. Falei, olha, é a ponte de vocês. Tipo lá, empresa, né? Tá, nós vamos fazer uma grade. Fizeram realmente a grade. Mas eu deixei bem claro, na mente você não tem grade. Então você vai dificultar que a pessoa pule dali, mas ainda existem outros meios. Você não vai conseguir criar grade aqui. Então, eu falei, eu preciso de um instituto, alguma coisa, para fazer um trabalho de saúde mental aqui no Jaraguá. Tal, e aí mandaram o Instituto HELP, que é nosso parceiro até hoje. Então, são pequenas atitudes, pequenas iniciativas que podem fazer a diferença na vida das pessoas. Sim. Porque você não sabe que a pessoa que está no ponto de ônibus, nesse momento, esperando o ônibus, o que ela está pensando. E nesse tipo de violência, quais são as que mais aparecem? Física, psicológica? Olha, na verdade, quando aparece a física, né, nem vem para mim. Assim, vem no segundo momento encaminhado, depois que passou pela delegacia, fez o exame de corpo de delito, mas todas, quando vêm me procurar, vêm primeiro pela violência psicológica. Porque a violência física, antes do feminicídio, é a penúltima. O feminicídio é o último, né? A última. Então, primeiro vem a violência, na verdade, moral, tá me xingando, tá tirando a minha credibilidade diante de amigos. Isso é importante assim vocês aí em casa. Essa violência, as mulheres passam batido. Violência moral. Repete essa palavra. Fala isso para as mulheradas. É isso mesmo. A violência física é o último estágio da violência e depois vem o feminicídio. Nós temos aí a violência moral, onde quer te descredibilizar a todo momento diante de amigos, familiares. Você é louca, você não sabe o que está fazendo. Aí vem a psicológica. Você não vai ter ninguém além de mim. Quem vai pagar suas contas? Quem vai cuidar dos seus filhos? Você precisa de mim. Aí vem a patrimonial. Te joga um prato, quebra as coisas dentro de casa, pega o seu cartão de crédito, faz você pagar as contas. E aí depois vem a violência sexual, onde vai fazer com que você mantenha uma relação sexual sem que você aceite, até que chega uma hora que te dá o primeiro empurrão, o primeiro murro. E daqui a pouco, você aceitando tudo isso, infelizmente, vai cometer um assassinato. Então, é isso que eu precisaria que as pessoas... Você descreveu o roteiro do cenário, né? Um roteiro.
Porque quando me procuram, realmente são fases, até chegar uma hora. Então, existe forma da gente conseguir barrar isso em algum momento desses estágios que estão ocorrendo. E uma coisa que sempre acontece muito, esses estágios iniciam com a mulher primeiro em vulnerabilidade. Então, se tira a mulher de perto dos seus parentes, faz com que a mulher se afaste dos parentes, até que chega uma hora que ela está sozinha. E estando sozinha, é o momento em que começa todos esses estágios de violência. O primeiro é o da moral. É da moral. Que é o sutil, né? Que é o sutil. E aí, esse da moral é o que faz afastar a pessoa da família. E é isso que a pessoa queria, que era afastá-la. Porque a família vai ficar em cima, então vamos afastar. E aí a pessoa depois tem vergonha de buscar a ajuda da família, né? Acha que vai ser ali julgada pela família, julgada pelas pessoas. Você que procurou, você tem dedo podre, todas aquelas situações, sabe? Então, temos que ter o máximo de conhecimento possível para levar para nossas mulheres. As mulheres, elas acham que, né, a sociedade em si fala a Lei Maria da Penha. É uma lei. A Lei de Proteção à Mulher são 50. Uau. A última que entrou agora, que está ali para ser aprovada, ou já foi aprovada alguma coisa, é o vicaricídio, que é quando ele ataca um parente da esposa, o filho, a mãe, alguma coisa, para poder punir a mulher. Nossa! Porque até então isso não estava dentro da Lei Maria da Penha ou em outras leis. Agora, porque isso realmente acontece. Né, de punir ali, né, vários casos que matou o filho, matou a criança, matou... Porque o agressor, ele está na família, né? Está dentro de casa, dentro né? de casa. E atingiu o filho, e ele vai na veia. E sabe, né? Teve um caso aí que matou a mãe e o pai da moça. Né? Então, assim, para ela conviver com aquela dor. Então, assim, não basta mais cometer uma violência contra a mulher ou tentar contra a vida da mulher. Agora, não, você vai sobreviver, mas você vai sobreviver com uma dor. Elaine, e por que as mulheres permanecem nessas relações? A gente sempre fala, o outro só faz com você o que você permite. É isso. Tem uma permissão aí. E me perguntam muito isso. Fala assim, tá apanhando porque quer, é só separar, é só não sei o quê. Não é, cada caso primeiro é um caso. Essa é uma situação. Cada caso primeiro é um caso. Então, nós temos uma dependência financeira. Mas espera aí, ela tem um abrigo para ir, e lá no abrigo ela vai comer 3 vezes, 4 vezes no dia. Às vezes a mulher ela não quer viver no abrigo, ela quer dar uma vida diferente para os seus filhos. Então ela vai sem saber quanto tempo ela vai ficar no abrigo, né? O que ela vai poder proporcionar para o seu filho. Então, não podemos julgar uma mulher que, naquele momento, ela quer o melhor para o seu filho. E tem aquela situação que muitas mulheres falam, ele é um péssimo marido, mas é um bom pai. Mas ele vai se tornar um pai ruim a partir do momento que vê que a mulher vai falar não. Que vem essa questão dessa lei, de punir os filhos, de punir a mulher através dos filhos. A dependência emocional é muito grande. Nos dias de hoje, as pessoas falam assim, mas como assim uma dependência emocional? Sim, até porque a primeira violência que cometeu foi a moral, foi a psicológica, que ninguém vai querer mais ficar com ela, que ninguém... Então, ele já desenhou ali que você é... um zero à esquerda. É poderosa a moral, né? Porque se eu começo a falar que essa camisa não é branca, não é branca, não é branca, uma hora o cérebro começa, será que essa camisa não é branca? E justamente começa isso. nesse... Às vezes as pessoas falam as feridas que causam a violência psicológica, a violência moral por dentro, nossa, ela não está aparente, mas ela é devastadora. Ela é devastadora. A violência que está por dentro, ela é devastadora. Chegando ao ponto em que aquela pessoa vai tentar contra a própria vida e que, querendo ou não, foi através... Pode-se dizer que é um feminicídio. Por quê? Não tem esperança nenhuma. Não tem. Uma das coisas que as mulheres, às vezes, não percebem, e é muito maldoso da parte masculina, é a pornografia, a masturbação com a mulher em casa. Não procura a mulher e tá na pornografia procurando outras. Isso acaba com... Isso devasta. E olha, e depois de celular, de redes sociais, de WhatsApp, nossa, e isso, inclusive, é o que está levando o maior número de divórcios. De divórcios, de tudo que está acontecendo. Né? Então, assim... Porque cada um fica ali no seu aparelho. Sim. E, às vezes, de repente, uma comunicação. Precisa ter uma comunicação. O homem tem muito disso. Eu não posso falar dos problemas que eu estou tendo, porque eu vou ser julgado em casa e tal. Só que aí chega uma hora que ele transforma aqueles problemas que ele está tendo, que ele não fala, numa violência contra a mulher. Sendo que, se de repente tivesse uma comunicação lá no começo, tivesse
aquilo tudo não teria chego onde chegou. Nós somos muito machistas ainda, né? Sim. Por mais que é uma Porque sociedade... é muito fácil, né? No máximo que ele faz é ignorar e provoca de outro jeito, E né? provoca de Vai outra pegar maneira. um celular e ficar rolando e vendo mulheres dançando. Isso. Vai colocar na televisão e é muito agressivo pra mulher, né? É muito, é muito. E aquilo vai acabando com o psicológico dela, porque ela vai achando que ela não é nada. Não é desejada. Não é desejada, eu não sou nada. Uma imagem é melhor. Isso, o que eu vim, o que eu tô fazendo nesse mundo? E o pior é que, em alguns casos, os homens, além de procurar e buscar outras, não deixam as mulheres se cuidar e ir pra academia. Total. Total, né? Infelizmente, nós temos esse caso de ficar só dentro de casa, você não vai buscar melhorar, se cuidar, né? Você tá assim, porque ele quer manter essa E situação. muitas mulheres se separam e se transformam totalmente. Né? O Muito. brilho no olhar. A maioria. É a maioria. A maioria. E é um dos casos que depois tem o feminicídio, né? Isso. O homem se Não revolta, aceita. não aceita porque ela melhorou. Tá com outra É isso pessoa mesmo. que Tá trata emagrecendo bem, agora, tá se maquiando, tá não sei o quê. Não fazia isso dentro de casa. Mas ele deixava. Você entendeu? Pôs um batom vermelho. Vai vagabundar lá fora. Pôs um salto. Pôs uma calça leg. Pôs uma... Mas aí ele olhar outra mulher de batom. Tudo bem, Pode. tudo bem. Né? Pode. Então, assim, gente... O homem perdeu o lugar também, né? E agora pensando, é porque é tudo muito complexo. Mesmo as questões da dependência química, não são todos os dependentes químicos que são agressivos com a família. Tem isso também, né? Não. A questão é muito, muito complexa. E eu fico pensando que muitas dessas coisas que estão acontecendo têm muito a ver com o homem ter perdido o lugar por conta Sim. do empoderamento mesmo, da mulher ter virado profissional, dona de casa, mãe. E então o homem fica completamente perdido. E aí vem a sociedade machista que diz: você tem que saber, você é o provedor desse caso, você é o cara que está à frente. E ele está perdido. Sim, mas é justamente isso, né? Eu perdi uma irmã vítima de feminicídio e, assim, quando ela falou não, Você perdeu uma irmã Perdi. vítima de... perdi, né? E quando ela falou não quero, mudar a casa é minha, tudo, ele foi atrás dela e falou que ia fazer e fez, né? Então, assim, hoje em dia a pessoa fala: cão que late não morde, morde sim. Então, se falou que vai fazer, vai fazer. Se falou que não vai fazer, mas você viu indícios, toma cuidado. Então, atualmente não vem escrito na testa da pessoa e não vê classe, não vê raça, não vê nada. A pessoa falou que vai fazer, ela vai fazer, ou se mostrou indícios que vai ocorrer aquilo, tomar cuidado, porque pode ocorrer aquilo. Porque tem um lugar tá perdido no próprio papel e tem a estrutura psicótica, as duas coisas juntas. É isso mesmo. Tanto é que essa pessoa, ele não foi agressivo com a minha irmã. Minha irmã apenas terminou com ele, ele ligou, falou: não vai voltar comigo? Não, então amanhã você vai morrer. E foi assim. Né? E ela nem... Ela foi na delegacia. Ela foi? Foi na delegacia, tudo. O delegado falou que não podia fazer nada mediante uma denúncia de ameaça por telefone. E no outro dia ele fez o que ele fez. Então, o que nós precisamos hoje é buscar, né? Conhecer todas as leis de proteção, conhecer as políticas públicas, buscar ajuda, por mais simples que seja, mas você viu que não é o natural dessa pessoa, que ela nunca foi assim, traga, busque ajuda. Porque as pessoas falam assim, às vezes é muito simples, é sutil o que está mostrando ali. Olha, nossa, eu estava assistindo um filme, tirou do canal que eu estava assistindo e pôs outro canal. É alerta, é falta de respeito. Detalhe, como assim? né? É um detalhe que as pessoas não pensam. Mas peraí. E às vezes aquela pessoa é extremamente calma, tranquila, mas ela não é calma, ela tá guardando tudo, Oculta, é né? Raiva introspectiva. oculta. É isso. Como a criança que de repente vai lá, é muito comum isso fora, nos Estados Unidos, por exemplo, vai lá e mata os amigos. Da escola. Aí todo mundo fala, as pessoas começam a dar depoimento, falam: nossa, mas ele era tão bonzinho. Não, não era bonzinho, ele estava ali sofrendo, tinha uma dor ali. Isso, e aquilo vai acumulando dentro da pessoa. E é como eu falei, né, no começo. Falei, uma criança, ela não nasce usando droga, bebendo, né, com uma arma na mão, xingando, falando palavrão. Tudo aquele ambiente... Racista, né? Racista. Tudo aquilo vai proporcionando para que ela se transforme naquilo. E o que acontece um dia depois da agressão? Porque aí, geralmente, a pessoa vai falar que vai mudar, vai... É isso, né? Quando a mulher chega a procurar realmente a delegacia, fazer a denúncia, é porque já aconteceu muitas coisas, já houve muitas promessas. Então, depois, no outro dia, vamos passear um pouco,
vamos no samba, vamos viajar, traz o Fica chocolate, fica carinhoso e assim por Tudo que ela diante. Tudo. queria. Sim, aquela pessoa que ela queria. Então, ela vai acreditando que realmente mudou, que realmente... não, mas ele é um bom pai, olha como trata as crianças bem. E aí chega uma hora que aí ela não tem mais escapatória. E aí é tarde demais. É tarde demais. Eu conheço mulheres que sofrem violência que eu olho e falo assim, gente, não é possível. Não é possível. E é impossível ajudar. Imagina a angústia. Não dá, né? Sim. A mão não estende para você Sim. a mão no sentido de... Não dá. Né? Então, assim, tem casos próximos a mim, tudo que eu olho e falo, meu Deus, não é possível, né? Que mora no bairro. Né? E aí você vê a viatura indo 10 vezes na casa da pessoa. E aí a pessoa sai, não, tá tudo bem agora. E tem o companheiro também dentro dessa questão da sociedade machista, porque há pouco tempo a gente tem hotéis que tem uma cama só. Porque até então, você, quando vai viajar... Eu quero viajar sozinha, eu tenho que pagar para 2 pessoas mesmo eu indo sozinha. Então, tem a coisa também do meu companheiro. Eu tenho, não importa como ele é, mas eu sou casada, eu tenho a minha aliança, eu tenho isso também. Era Sim, vexatório, é né? mais ou menos isso. Não ter alguém. Não ter casado, não ter exatamente, alguém, né? Assim, meu filho, eu viajei para cá porque eu vim dar uma palestra. Posso? Exato, Gente. Então, assim, infelizmente, essa questão da dependência química, ela tem muitos raízes. E essas raízes precisam ser trabalhadas. Sim. Né? Quando você vê um pai levando o filho no final de semana lá para assistir o jogo do futebol e ele bebe até cair, fica bêbado, briga lá e aquela criança pequenininha ao lado... Levando, tá esperando o quê? Tentando levar o pai embora. Que tipo de jovem a pessoa está esperando? Né? Se você mesmo está levando a criança lá pro time e você bebe, não estou falando que não é para levar, mas estou falando que você vai beber. Seu exemplo. É um exemplo. Né? Você está levando lá onde está tendo o funk, onde está tendo o samba, onde está tendo ali o rock. Levando para o ambiente, né? Levando para o ambiente. E aí chega nesse ambiente, você começa a beber, usar drogas, tal. Você está querendo o quê para o seu filho? Festa de criança. Né? Festa de criança. E a criança, ela não aprende só o que a gente fala, ela aprende muito mais do que a gente faz. Sim, isso. Posso estar explicando para a criança, olha, não fuma. Ela não tá ouvindo o que eu estou falando. Ela está admirando essa coisa do fumar. Sabe que eu fiz meu mestrado na Cracolândia, né? Em 2012. Corajosa, hein? Mas também tudo que é desafiador... Ela vai, né? Senão não tem graça. Né? Eu vou. Eu era tipo daquela pessoa que não quero fazer isso aqui não. Todo mundo faz isso, eu quero fazer diferente. Então, meu mestrado eu fui fazer na Cracolândia. Gente, a Cracolândia, há 30 anos, ela é um exemplo do quanto a gente não conhece as políticas, os nossos direitos. E é justamente isso. Então, assim, e lá, a porcentagem maior não são de São Paulo. Não são de São Paulo. Muito menos do centro. Né? Muito menos do centro. Sim. E quando é de São Paulo, são pessoas oriundas dos bairros. Porque no bairro começou a usar... Pode ter outro podcast para ela falar desse mestrado. Porque e aí as pessoas vão... Não, sim, as pessoas vão para lá. Então chegou o momento que lá eu consegui pegar pessoas e encaminhar de volta para o estado dela. Eu ligar para a mãe e falar: ela não acredita que você está com ele. Tô com ele. Manda ele de volta, por favor, minha filha. Manda ele para cá. E você fez sobre o quê, o mestrado? Foi sobre a questão da atuação do Estado junto à Cracolândia, referente a políticas públicas. Então, por exemplo, de identificar quem é, se tem documentação, de onde veio, se tem uma profissão. Então, a ideia era mostrar realmente isso, que a grande maioria não são de São Paulo, e quais são as políticas públicas que existiam naquela época para poder acolher essa pessoa. Isso, acolher essa pessoa, dar um encaminhamento. Então, quando eu comecei a fazer essas entrevistas, esse trabalho, e que vieram, não, eu não sou daqui, não, aqui. Aí teve assim, a mulher ela não desiste fácil, né? Então, por isso que as pessoas não vê tanta mulher em situação de rua. Tem, né? Mas você não vê tantas mulheres como né? A maioria são homens. E nós temos 2 situações dessas mulheres. Drogas. Então, começou o usuário de droga, tal, dentro de casa, tal. Aí chegou uma hora que não ficou mais dentro de casa e aprendeu na rua. E a mãe abriu mão e foi. E uma mãe para abrir mão depois de muito também, porque não abre mão tão fácil, né? Sim. E uma desilusão amorosa. Uma desilusão. E eu conheci uma que foi abandonada no altar. Foi abandonada no altar. Ela não se conformava. Eu fui fazer uma ação uma vez no Belenzinho, de emissão de documentos, né? Tirar RG e tal, não sei o quê, não sei o quê. Gente, pessoas estudadas. Tinha um capitão da Polícia Militar. Nossa. Um capitão da Polícia Militar. Pessoas estudadas, pessoas instruídas, pessoas...
e a pessoa conversando com você começava a chorar. Pessoas ricas, inclusive. Muito, muito. Fala 2 línguas. Você falava assim, eu falo inglês e falava com você em inglês. Eu falei, você está enrolando, deixa eu ver no Google aqui. E era verdade. Então, assim, são N situações onde você tem que trazer diversas políticas públicas para cada nicho, para cada segmento, para cada público que estão ali, para tentar realmente ajudar, acolher. Né? Porque, como eu falei, existem, as pessoas acham que são invisíveis, não fazem nada por elas, mas quando se torna um problema, aí fala, opa, agora vocês existem. 30 anos que existe uma Cracolândia. E nessa dinâmica, como que você enxerga a questão de políticas públicas e política? Política partidária. Isso. Então, é o que eu costumo falar. Eu sempre fui bem avessa à política. Né? Não tive muitas boas experiências com políticos partidários. Então, assim, aparecia e falava, não quero saber de político. Mas depois que eu comecei a entrar um pouquinho mais nesse mundo, que aí você vai entender sobre a questão da legislação, da elaboração de leis que são necessárias para que o legislativo faça a lei, o executivo executa, cumpre, e se não cumprir, acionar o judiciário, aí você vê a falha, né, nesses estágios. Porque se nós não tivermos quem elabore as leis, mas também se só tivermos quem elabore e quem não executa, e quem elaborou não fiscalizar, é enxugar gelo. É enxugar gelo. Então, infelizmente, nós temos pessoas que criam algumas leis baseado numa reportagem. Vou criar essa lei. Vou criar essa lei porque agora está em alta isso daí. Mas cria por criar. Não para poder cobrar depois do executivo, para que aquilo cumpra-se, para que aquilo aconteça. E o povo também não cobra. Até porque desconhecem. Sim. Porque você não vê ninguém indo numa força. comunidade para falar sobre uma lei que existe, que assim por diante. Então, quando você fala, por exemplo, na dependência química, olha, nós temos o CISNAD, temos o CONAD, temos o SENAD, temos o Fundo de Política contra a Droga. Tá. E? Não vai mudar nada. Então, assim, são muitos equipamentos, às vezes, muitas políticas públicas, muita legislação, mas que, de forma assertiva, efetiva, no momento não acontece. Não acontece. Então, A fiscalização. A fiscalização. E aí, se não está acontecendo, precisa acionar o judiciário. Por quê? Porque aí aquele equipamento público ele precisa responder. Porque senão, todos os problemas sociais se transformarão em problema de segurança pública. Porque problema de segurança pública são problemas sociais não resolvidos. E tem a ver total com a saúde mental, não é isso? Total. Porque assim, como que a gente prende alguém, fica lá anos pirando, sai, não continua, não tem esse olhar. Lá dentro não tem, saindo não tem. Então, assim... E é o que eu falo, porque assim, você tem uma engrenagem. Então você tem a família ensinou ou não, um trabalho ou não com uma fé, então tem algum tipo de religião, alguma igreja. Aí você tem a escola, aí você tem uma ONG, um instituto, alguma comunidade. Aí você tem o CRAS, o CRES, o CAPES, o SIC, o PPCAM, o PROVITA, o CRAVE. Aí você tem a Polícia Militar. Aí alguém falhou aqui, deu errado. Aí a Polícia Militar tem que vir aqui. Como que você vai cobrar da Polícia Militar que seja o pai, a mãe, o pastor, o diretor, o psicólogo, o assistente social, o educador? Ele vai prender. Sim. Ele vai prender. Só que aí... Ele tem que prender. Ele tem que prender. Só que aí ninguém culpa aquele equipamento. Ninguém culpa, não precisa ser o equipamento, ninguém culpa aquela instituição em si que poderia ter acolhido, que deveria ter cuidado, que deveria... Não. Então, assim, eu preciso que os outros equipamentos deem certo para que não tenhamos problema de segurança pública. Hoje você tem, por exemplo, na Polícia Militar, o chamado Charlie 4. Né? Como eu fui professora na Escola de Soldado, na Academia do Barro Branco, trabalhei muito com essa questão de gerenciamento, de crise, mediação de conflito, então conheci um pouquinho esse mundo, né? E aí você tem o Charlie 4. O maior número de ocorrências da Polícia Militar que você tem no dia a dia não é o roubo, não é o latrocínio, são desinteligência, que eles chamam, que são conflitos familiares. Nossa. Sim. E aí você tem uma viatura empenhada que vai ficar horas e horas na delegacia por um conflito ali, às vezes vindo de uma questão da dependência química, que não é a atuação deles. E aí a avó que está dentro de casa lá falando para o policial, ajuda, ele está quebrando tudo dentro de casa, ele já pegou meu dinheiro. E o policial fala, mas o que eu vou fazer? Eu vou levar para a delegacia. E aí a viatura fica parada lá, onde precisaria estar na rua para atender ali as ocorrências ali, aquelas coisas.
Então, que eles chamam de E Charlie eles 4, como eu sofrem, falei. né? A gente vê a policial sofrendo. Eles com a me situação ligam. ali. Tem policiais que me ligam, Laine, eu preciso de uma vaga para internar essa pessoa. Porque a gente trouxe para a delegacia, mas não vai ficar, assinou um termo. A mãe fala, pelo amor de Deus, não prende meu filho. Pelo amor de Deus, não faz isso com meu filho. Né? E o cara é doente. Doente. Não, eu precisava que vocês vinham até comparecessem aqui para dar um susto. Né? Eu lembro que tinha uns policiais que falavam assim, mas a gente não é Gasparzinho? Para dar um susto. A gente não é Gasparzinho, né? Para dar susto. Você enxerga hoje, ouvindo aqui sua história, sua trajetória, que é esse pulsar agora para a política partidária, parte dessa essência para você também ser uma engrenagem para que as coisas funcionem assim como você fez na sua jornada de vida? Até arrepia, parte. Porque, de primeiro momento, quando eu me candidatei a primeira vez, foi por raiva. Foi movida pela raiva. Foi movida pela raiva que eu falei, esse assessor é folgado. Tá. Como assim ameaça as pessoas, né? Porque minha vida é política pública. Sim. Só que aí essa raiva depois se transformou em propósito. Porque me possibilitou, numa campanha, ir nas comunidades, ver as questões, e eu vi que o que eu fazia era só a ponta do iceberg. Porque uma coisa, eu morei em favela, morei numa comunidade carente naquela época, mas é bem diferente de uma comunidade, de uma favela hoje. É totalmente diferente. A estrutura familiar, tudo. Eu sou de uma época que os pais se preocupavam do filho faltar à escola, não ir na escola. Hoje, você pergunta, o pai e a mãe não sabem nem que série está, não sabem nem o nome da escola. Sim, é verdade. Então, assim, aí eu comecei a ver muitas questões, muitas situações, e falo, mas espera aí, se existe programa de habitação de interesse social HIS, do programa da prefeitura, do Estado, por que essa pessoa, hoje, ela está sem uma moradia? O que ela precisa? Ela precisa participar de uma associação, ela precisa... Então, tudo isso eu aprendi. Aprendi graças a essa questão de eu ir para a política e conhecer mais. Porque até então eu vivia no meu mundo. O meu mundo era ajudar quem estava no meu redor, no redor onde eu trabalho. Foi super importante. Inclusive, para você hoje ter a visão que você tem, né? Foi muito importante. E aí você vai numa comunidade em que a pessoa fala assim, olha, Laine, ali aquela família está precisando de ajuda, tem um jovem ali que ele tem 20 anos, ele precisa de laudo, ele tem ali um pré-diagnóstico, vamos dizer assim, TEA, autismo, e a mãe nunca levou no médico. Então, ele não tem laudo. E ele, sem laudo, com 20 anos, ele não consegue participar de um processo seletivo de uma vaga regular e nem numa vaga PCD. Então, ele fica solto, à mercê. Olha, aquela mãezinha tem a criança, ela não sabe acessar o BCP LOA. Então, tudo isso eram situações que não fazia parte da minha vida do dia a dia. Então, essa questão da política me possibilitou abrir um leque e tirar isso daqui da minha mente e eu ver outros problemas sociais que interferem muito na vida das famílias. E que muitas das vezes levam uma dependência química, levam uma violência contra a mulher, levam uma violência contra a criança. Então, tudo existe ali um gatilho. E esses gatilhos, eu comecei a entender esses gatilhos graças realmente a essa minha ida para a política partidária. Com o conhecimento que eu tenho hoje de políticas públicas, dentro de uma política partidária, dentro de um congresso, de uma Câmara, eu sei que eu vou contribuir muito com a experiência que eu tenho. Porque uma pecinha que você muda ali, de repente muda uma engrenagem. Nós temos leis ótimas, só que é a lei que nasceu em 1900 e bolinha. Essa lei precisa pegar essa lei, trabalhar em cima dela do que é a nossa realidade hoje. Porque, no seu caso, você não é uma pessoa que vai fazer. Você já vem fazendo, já tem uma construção. Porque eu quero entender essa dinâmica. O que motiva? Porque uma coisa, você já tem 30 anos de uma trajetória, já tem uma história, já tem um nome. Isso. E migrar para um universo que fala, ainda mais que a sociedade está totalmente em pânico de extrema direita, extrema esquerda, ninguém confia mais em ninguém. Ninguém. E aí você se arriscar agora, o que está motivando? Olha, as pessoas costumam falar assim, você vai entrar na política. Primeiro que não é profissão. Minha profissão, eu já adquiri, graças a Deus, que iniciei como professora. Hoje, uma servidora pública, onde eu não tenho nada que desabone minha conduta moral ou profissional. Por onde eu passei, sempre deixei o melhor, sempre tentei plantar algo ali para deixar as portas abertas. Então, não vai ser para profissão. E eu acho que quando uma pessoa entra na política e encara aquela política como um negócio ou profissão, vai dar errado. Vai dar errado. A pessoa precisa ir para a política, eu acho que com uma bagagem, com um conhecimento tanto daquilo que precisa ser feito, como daquilo que falta ser feito. E hoje eu me sinto preparada para isso.
Porque Pela sua trajetória, porque você já fez, né? Pela trajetória, pelos projetos que eu já possuo, né? Pelas possibilidades, N possibilidades que eu vi que é possível fazer pelas pessoas. Só que hoje eu preciso ampliar isso. E para ampliar, você precisa chegar num momento em que você precisa mostrar e falar: vocês estão aqui, precisam fazer por todos. Não dá para você ficar brigando, usando suas redes sociais para gritar, para falar mal da direita, da esquerda, para você causar uma visibilidade baseada em cima... Que é a profissão, aquilo que você falou. Isso, baseada em cima de uma polarização. Não, nós precisamos mostrar trabalho, precisamos mostrar o que nós estamos fazendo. É baseado na cortina de fumaça, né? Porque eu acho que o que a gente vem falando até agora é uma cortina de fumaça que é interessante para quem está no poder. Então, enquanto eu não sei das leis, enquanto eu não sei do que... Eu vou ser manipulada, vai ser manipulada. E estou te falando, e assim, poxa, mas a política você vai poder fazer mais? Vamos falar, olha, nós temos as emendas, tá? Poxa, eu vou liberar uma emenda para uma associação que atua com a dependência química. E aí eu liberei uma emenda para uma política contra as drogas numa comunidade terapêutica no Instituto. Vai para o secretário de Saúde, para ele chancelar aquilo, dizendo que é legal, estou liberando sua emenda ou não. Talvez ele não libere. Talvez ele não libere. Né? Porque é uma briga, né? Você tá tentando. Mas pera, um exemplo. Não, a Lorena é do Partido X. Não. Só se ela votar esse projeto meu aqui. Então, eu vou me deparar com isso. Sim. Estou preparada. E aí você tem uma outra situação. Não, vamos fazer uma lei agora, né, em que nós vamos trabalhar uma questão das mães BCP-LOAS, delas poderem trabalhar. Né? Não ser cortado o BCP-LOAS dela, ela ter direito a receber a Bolsa Família, ela ter direito a ter uma remuneração. Precisamos mexer nessa lei. E precisa mesmo, né? Precisa mexer nessa lei, né, gente? Bom, vamos entregar esse projeto. Aí chega na comissão primeiro, aí a comissão fala: não, deixa isso aqui para depois, para ser votado. Então, assim, eu sei dos obstáculos que eu vou me deparar. Só que, vamos lá. Eu estou preparada no sentido do quê? Bom, se eu não conseguir fazer através de um projeto de lei, através de uma emenda, hoje eu trabalho com N empresas que estão preocupadas com políticas públicas. Que legal. Que tem ali um compromisso com a Agenda 2030. De qualquer jeito você vai fazer. De qualquer forma eu vou fazer, o que eu já faço. Não, só você estar lá já, né? De qualquer forma eu vou fazer. Eu sei que eu não vou agradar gregos e troianos, porque chega uma hora que você sabe que tudo lá dentro é um jogo. Né? Você sabe que ali você tem que apoiar esse para ter... você tem que apoiar esse projeto para o seu sair do papel. Eu entendo, mas eu preciso cumprir com uma palavra. Você já sabe disso. Não, eu já sei. Eu preciso que... Vamos lá. Eu, como uma parlamentar, eu preciso que todas as empresas saibam que existe uma lei e que uma pessoa que está em dependência química de álcool e drogas, ela não pode ser demitida do emprego. É lei isso. Sim. Só que hoje demitem. Sim. Eu preciso que todos saibam que uma mulher que está com medida protetiva tem um vínculo empregatício, ela não pode ser demitida. Ela pode ficar afastada. E demitem. Então, eu preciso brigar por essas pessoas. Sim. Então, assim, eu não quero brigar com a outra pessoa de um outro partido. Eu quero brigar pelas pessoas. E é muita coisa. É muita. Fazer isso é muita. É muita. Do que eu leio, do que eu tento me inteirar, saber, tudo. É muita. É muito. Quando eu coloquei nas minhas redes sociais um dia que não pode ser demitida as pessoas, eu acho que foi o ano passado, que a pessoa que está, né, em tratamento de dependência química não pode ser demitida, os comentários, eu não sabia disso. Poxa, o meu irmão pediu demissão. Poxa, eu não sabia disso. Então, assim, é porque ninguém quer fazer com que você tenha conhecimento dos seus direitos. Vale mais a pena falar, tá bom, assina aqui. Fumaça. A cortina de fumaça. É não isso. É interessante. Não é interessante. Nunca foi interessante para a política. E eu acho que essa é a parte assim, mais difícil quando a gente fala sobre políticas públicas e política partidária, porque nas comunidades, principalmente, as pessoas foram por muito tempo, estão sendo, e foram por muito tempo, muito manipuladas. Massa de manobra. Uma massa de manobra. Então, assim, eu já fui em comunidade que a pessoa falou assim, o que você vai fazer pela comunidade? Eu falei, olha, eu toda feliz, né? Eu vou trazer educação, emprego, qualificação. Aí a pessoa falou para mim, que projeto ruim o seu. Como assim ruim? Ou a pessoa fala assim, Elaine, desculpa, aqui nós já fechamos com fulano que traz cesta básica, que traz o peixe, que traz o quê? Então, assim, para você quebrar isso, sabe? Então, a primeira coisa é você ter como missão
que você não vai se polarizar numa questão X ou Y, você vai fazer pelas pessoas, mas que você sabe ali o que realmente falta para as pessoas para poder quebrar um ciclo, né, de dependência, onde você possa ver as pessoas crescendo, evoluindo e tendo acesso aos seus direitos. E é muito difícil a gente julgar também alguém que tem lá um salário X num país onde a maioria das pessoas ganha o salário mínimo, e no Nordeste menos que o salário mínimo. Se ela tem lá uma Bolsa Família, mesmo sendo pouco, ela vai ganhar muito mais do que ela trabalhar 40 horas semanais. Sim, depende. Hoje, em São Paulo mesmo, por exemplo, eu tenho muitas vagas de emprego. Eu não tenho candidatos. Né? Eu não tenho candidato, tem muita vaga de emprego. Né? Você vê lá, tem processo seletivo todo dia. E são vagas de emprego para quem tem experiência, para quem não tem experiência, para quem tem escolaridade, para quem não tem escolaridade. Só que nós temos uma engrenagem complicada, porque as pessoas falam assim, mas é porque está tudo no Bolsa Família, não querem e tal. Se a pessoa larga o Bolsa Família hoje, né? Vamos colocar aí, a pessoa ganha R$600 fixo, aí ganha 150 por filho. Se for menor de 6 anos, mais 50. Se ela tiver no ensino médio, mais 200 do pé de meia. Equipara quase com o salário mínimo. E ela não tem gasto porque ela fica em casa, cuidando dos filhos. Não tem os descontos. Não tem os descontos. E aí, por mais que eu fale para essa pessoa, mas como você vai se aposentar? Como você vai recolher o FGTS? Você está pagando um carnezinho do INSS? Não. Você tem um MEI? Não, também, porque se abrir um MEI também perde lá. Então, se ela arrumar um emprego registrado, também ela perde tudo tal. Então, nós precisaríamos ter uma revisão nessa lei, por exemplo, de que se a pessoa arrumar um emprego, ter um prazo de alguns meses de não cortar. Por quê? Porque é cortado rápido. E aí, se a pessoa passou os 3 meses, ela não passou na experiência, depois, para ela voltar para a transferência de renda, ela demora aí alguns meses, muitos meses. Então, na dúvida... Melhor garantir. Melhor vou ficar quietinha aqui. Então, são várias questões que causam, né, uma dependência também financeira ali, que você precisa fazer um estudo, precisa fazer o trabalho. Então, assim, nós não estamos aqui para tirar nada de ninguém. Sim. Nós estamos aqui para poder melhorar a lei, fazer um trabalho em cima daquilo, para que aquelas pessoas elas possam viver dignamente. E entender o potencial delas. Isso mesmo. E isso abala muito a saúde mental. Quando a pessoa fica em casa e aí ela não se sente mais produtiva, em que ela fala, por que eu estou aqui? Por que né? Quando você tem, por exemplo, uma criança, ela não sente falta daquilo que não conhece. Então, se você tem o pai e a mãe que sobrevive, não vive, né? Então, trabalha ali ou recebe uma transferência de renda para pagar um aluguel, que mora ali, de repente, uma ocupação, uma conta de água, uma outra luz quando tem e tal. O menino entrou de férias, a criança. Na rua de cima é a escola, que abre, às vezes, o recreio nas férias. No fim da rua é o UBS. Atrás tem um campinho, depois tem uma ONG ali que tem alguma coisa. É um mundo que ele vive. Sim. Quando, de repente, do nada, o pai conseguiu ou a mãe conseguiu um dinheirinho a mais e fala, nessas férias você vai para a praia. Vamos lá para a Praia Grande. No outro ano, a criança vai pedir de novo. E aí o pai vai falar, não, preciso arrumar um emprego para ganhar um pouquinho mais, porque eu gostei do que eu causei no meu filho. Uhum. Então, é justamente isso. Ninguém sente falta daquilo que não conhece. Todo mundo quer o bom também, né? E todo mundo quer o bom. Então, é aí que você começa a solicitar que fatores externos quebrem uma vulnerabilidade. Uma vez nós pegamos nossos jovens que nós temos lá e levamos para uma empresa multinacional. O menino da Brasilândia, ele voltou e falou assim, quero trabalhar naquela empresa. Eu falei, então estuda. Então estuda. Se ele nunca tivesse ido lá, ele ia sentir vontade de trabalhar naquela empresa? Não. Nunca viu? Nunca viu. Nem sabe do potencial. Nem sabe. Então, ele vai se dedicar para melhorar na escola. Tal. Por quê? Se eu não apresentei para ele o que aquilo vai promover. Onde ele pode acessar, né? Onde ele pode chegar. Porque na nossa época, nós queríamos, né, ali ser para ter. Então, nós tínhamos ali sonhos. Hoje, eu dou palestra em escolas que isso se perdeu. Eu pergunto para um menino do 6º, 7º ano, ele ainda fala, eu quero ser policial, bombeiro, advogado, médico, professor, administrador. Quando está no ensino médio, você pergunta, eles nem respondem. A chave nem virou. Perdidos. Não, perdidos. Eles não sabem mais, eles não vão mais falar. Então, você vê que perdeu o sonho. E isso é muito triste. A capacidade de sonhar. Não. A capacidade de sonhar. Isso é muito triste. Direito. Não, porque assim, como ele tem um entendimento melhor, ele já pensa o quê? Não, vou ter a mesma vida do meu pai, da minha mãe, e assim por diante. E é uma bolha, né? Eu estou pensando aqui, as pessoas milionárias vivem numa bolha.
As pessoas que batalham e para conseguir viver de uma forma confortável estão numa bolha. As pessoas que estão na miséria ou abaixo da miséria é uma bolha também. Uma bolha. Né? É uma bolha que a pessoa ela não consegue sair dali. Ela está presa ali. E precisamos que aquilo... um fator externo venha e fala, vou dar um exemplo por mim. Né? Minha mãe é diarista, meu pai é motorista. Então, quando eu estava tendo um pouquinho lá eu pensava assim, bom, ou eu vou ser diarista, ou eu vou ser motorista de ônibus, igual meu pai. Quando eu fui para a LBV, eu falei, opa, eu quero ser supervisor de telemarketing. Só que alguém te viu. Sim, te levou pra isso mesmo. Eu tive um fator externo. Viu a sua capacidade, seu potencial. Isso. Quando eu virei professora, quero ser diretora de escola. E aí vai indo. Aí vai. Vai indo. Quem não quer as possibilidades? Então, a gente não pode tirar o direito das pessoas de sonhar. Só que para ela sonhar, às vezes aquilo dentro da família já barrou. Então, precisamos trabalhar as comunidades. É tão profundo. É muito profundo. Então, por isso que eu fico triste quando eu vou numa ONG, numa entidade, numa instituição, e a pessoa fala assim, Laine, olha, tá vendo aquela família? Eu tô vendo. Você acredita que eu ajudei a avó, ajudei a mãe, ajudei a filha, agora estou ajudando a neta? Eu falei, péssimo serviço seu. Laine, mas como assim? Eu falei, nós estamos aqui para transformar vidas. Sim. Se você está me falando que você já fez o mesmo trabalho de entregar dessa parte, não assistência, o assistencialismo, para 4 gerações... Isso mantém uma doença também, que o poder é meu. Eu vou lá e resolvo a vida do ser. É isso. É justamente isso. Eu não vou te ajudar a falar o que você precisa. Eu vou te dar o que você precisa. Porque eu sei o que você precisa a partir do que eu acredito. Mas eu não vou te incentivar a estudar, não vou te incentivar a Porque daí você vai ficar livre, você vai fazer o que você quer. É justamente isso. E é isso que eu quero quebrar. E para fazer tudo isso que eu estou falando, você não precisa ser nada de extremismo. Você não precisa polarizar nada, você não precisa cuidar de gente. Porque polarizar é outro interesse. É outro interesse. O interesse é outro, não é cuidar de ninguém. É justamente isso. Então, assim, eu tenho certeza que eu vou conseguir contribuir muito. Né? Eu costumo falar, se hoje você pega um parlamentar, você tira as emendas, você tira a caneta, você tira tudo, o que ele vai fazer? Né? Eu falo, se tirar tudo, eu falo, opa, bora lá que eu vou escrever projeto, captar recurso, vamos procurar alguma coisa. Que a ideia seria essa, na verdade. Seria essa. Mas quando você vê uma coisa que virou negócio ou passou de pai para filho e, infelizmente, você sabe que aquelas pessoas não vão ter uma preocupação para a política pública mesmo. Acho que vamos precisar convidar a Laine mais vezes aqui. Porque a hora voou. E esse episódio incrível, impressionante. Eu vou pedir para a Laine deixar uma mensagem para quem está em casa dessa questão, dessa essência e essa mensagem de esperança. Laine, deixa um recado para quem está em casa. Procure conhecer, procure se informar, procure aprender tudo sobre os seus direitos. O que são as políticas públicas, como elas estão chegando na sua comunidade, como você ter acesso aos seus direitos, aos seus deveres, porque se você for uma pessoa empoderada, com autonomia e saber brigar pelos seus direitos, você não vai ser manipulado por ninguém. E você vai poder cuidar das pessoas que estão na sua família ao seu redor. Então, é isso que eu tenho para falar. Busque os seus direitos, busque o conhecimento. É isso. Você em casa, agradecemos, sou Wellington Gomes. Ana Florentina, eu quero agradecer a sua presença maravilhosa. Que delícia ter você aqui. E assim como você, eu também acredito muito, né, nas pessoas. Eu acho que a gente precisa de mais Laines aí na vida. Porque não teria sentido nem a gente estar aqui nesse podcast hoje, eu e o Wellington, se a gente não acreditasse nas pessoas. Né? Então, muito obrigada. Muito obrigada. E essa inspiração, esse é o propósito do podcast, levar conteúdo, informação em pessoas preciosas. Vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.